Salve, meu povo, saudações rubro-negras, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo do canal. Separei um corte aqui do canal Esportes Sem Firula, na verdade é o canal Oeste, né? O programa Esportes Sem Firula. O pessoal comentando aí sobre o jogo do Flamengo hoje contra o Lanús, jogo de volta da Recopa Sul-Americana. E vamos ver o que o pessoal tá falando aí. Se inscreve no canal, deixe seu like. E bora pro vídeo. Mas seguinte, antes do Brasileirão que teve... Como ele ri. É o homem sorriso. Antes do Brasileirão que teve rodada importante ontem, né? Com os paulistas aí se dando bem, né? Querendo ou não. Vamos falar do Flamengo rapidinho, que tem esse jogo aí da Recopa contra o Lanús. Tem a prova do time do Flamengo que entra em campo hoje. O Felipe Luiz, ele deve mandar força máxima ali a campo. E aí, claro, né, o destaque é o Paquetá jogando como segundo volante, e o resto do time é o que... inclusive é o time que fez a final da Libertadores, né, contra o Palmeiras, com o Cebolinha ali no comando de ataque no lugar do Samuel Lino. Escuta, a gente brinca... É o time principal do Flamengo, né? Outro dia eu tava brincando com o Ebling sobre esse rapaz chamado Pulgar, entendeu? Porque ele é pulga e tal. Mas que o cara joga muita bola. Joga, é bom de bola. Deve ser um pouco violento, mas ele é muito importante. Ele é bom de bola, passou um pouco do ponto na final. Algumas vezes ele passa. Quase não. Mas ele é bom jogador. E ele tem se destacado esse ano pelos gols, né? Tá fazendo gol, inclusive. Ele já fez 2 gols. Os caras não entendem que a pressão no Flamengo é grande, né? Que não é igual aos outros times aqui. É pressão aqui no Flamengo. Não tá mostrando o serviço, tem que pressionar. Tem que pressionar, tem que cobrar mesmo. E ainda cobre o Paquetá quando precisa. Paquetá que tá meio improvisadão aí no time, porque acho que foi a posição que acharam pra botar ele no time, né? Porque não tem... Ele seria na verdade, ele seria um Arrascaeta ali, né? Perto disso. Mas... Já puseram 3 do canto ele já. Puseram ele lá na frente, já puseram... E o dado importante é, nas últimas 4 vezes que o Flamengo saiu atrás em um confronto mata-mata, ele não conseguiu virar. Eu tô falando. Foi a Recopa de 2023 contra o Del Valle, Copa do Brasil de 23, a final, né, que empatou no Maracanã e perdeu no Maracanã e empatou no Morumbi, Libertadores de 24 contra o Peñarol, que perdeu fora, perdeu em casa, né, e depois empatou fora, e a Copa do Brasil do ano passado contra o Atlético Mineiro. Então o Flamengo, nos últimos 4 duelos aí que ele sai atrás, ele não consegue reverter. Não sei se é preocupante isso pro Flamengo. É um número que a gente usa pra falar o que acontece, mas não que seja... Cada jogo é jogo. Eu acho, não que seja uma coisa fundamental e decisiva pro jogo de hoje. Quem vai entrar em campo hoje nem se liga se nunca ganhou, se ganhou. Muitos nem estavam nessas outras vezes aí. Então, eu acho que essa coisa de estatística do passado entra pra torcida ver como curiosidade, mas eu não quero crer que isso entre na cabeça dos jogadores que vão entrar em campo. Entendeu? Não, preocupa muito mais o recorte recente do Flamengo, tendo derrotas e jogos com desempenho não tão bons esse ano, do que os dados históricos, né? Porque o Flamengo começa 2026 pressionado, perde o título de Supercopa do Brasil pro Corinthians, quase se lasca no Carioca. No Flamengo as coisas são diferentes, né? Aqui então, a gente não aceita que time... Mas perde outros jogos importantes com o time titular, já que o Brasileirão começou cedo, então já perde essa oportunidade de disparar também, né, na briga pelo título brasileiro. Então o recorte recente do Flamengo no início do ano não é bom, Alemão. É mais preocupante do que o histórico. Com o complemento da torcida, que ao meu ver exagera, né? Porque criticar quando o time joga mal, tudo isso faz parte do jogo. Você tem que criticar, esse foi bem, esse não foi, esse jogou melhorzinho, esse tá mal. Agora, você já começar a fazer uma pressão na arquibancada, chamando o time de sem vergonha, um time que um mês antes tinha ganho o Campeonato Brasileiro, Libertadores, é uma coisa sem sentido. Aí é uma coisa que não é coisa de oligofrênico, né, quase. Então... E é um time que não mudou... peso maior do que o merecido. Não mudou muita coisa, né? Não nada. O mesmo time com o Paquetá. Aí veio o Paquetá ainda, que foi o plus no time do Flamengo, que a torcida comemorou como se fosse um título. Mas esse Paquetá o furo na água até agora. Vamos ver. É uma pressão grande pra ele pelo valor que ele foi contratado. Talvez ele também se sinta com esse peso de ter que vingar o Pulga ter que mostrar um grande excelente jogador, né? Pulga ansiedade, isso pode atrapalhar. Imprescindível no time do Flamengo. Então é difícil. Assim como o Jorginho, Arrascaeta. O que me entra na cabeça é a torcida do Flamengo inteira na arquibancada,
chamando esse time do Flamengo. Se esse time do Flamengo é sem vergonha, o resto não. O resto, então é tudo. A torcida do Vasco pode fazer o quê? Gente, dá flechada no jogador. O time há 2 meses foi campeão de Libertadores. Isso que eu falei, não tem como. Então, né, tudo bem, a gente entende, como eu falei aqui, é um recorte recente preocupante pelo início do ano. Mas não dá pra realmente achar que já é uma tragédia. Não, gente, calma, tá tudo né? errado, que os caras são Se você pega sem vergonha. Né? Tem que ter. E é uma questão de tempo o Flamengo se ajeitar de novo, sabe? Certo. Questão física, questão de início de ritmo. temporada. Não é um time que está sendo remontado e que a torcida tá... Igual o Palmeiras. O Palmeiras é um time novo. Você pega o Palmeiras de 1 ano atrás para hoje, ou 2 anos atrás para hoje, é um time novo. É um time que tem só o Gustavo Gomes e o Piquerez, e o Murilo um pouco, de remanescentes de épocas vitoriosas. Então, a maioria aí não foi campeão pelo Palmeiras ainda. Agora, o Flamengo é só questão de um encaixezinho aí, físico, tudo... E voltar a jogar, cara, é natural isso. E não é só com o Flamengo que está acontecendo isso, né? A gente vê com o Cruzeiro, também acontece. Mas o Cruzeiro já tem um peso maior, porque teve uma troca de técnico. E talvez a forma de jogar também. A gente vai falar sobre o jogo do Corinthians e Cruzeiro aqui já, e a gente pode entrar nesse tema. Mas a gente vê claramente que os caras que corriam mais, que se entregavam mais pelo Cruzeiro na reta final do ano passado, também começaram um ano numa rotação completamente diferente. O próprio Corinthians, né? Eu acho que o Palmeiras também a gente pode ter um pouco disso para falar, mas são consequências de um calendário que foi, inclusive, antecipado, né, por conta de uma Copa do Mundo, e agora todos os times vão ter que saber lidar com isso. Eu queria ouvir o Facinca sobre esse assunto, sobre o Flamengo, mas antes tem uma mensagem para você aqui, Facinca, do André Carlos. Facincani está com tudo esse ano, com seus comentários e informações precisas no seu canal, está indo de vento em popa, então é elogio. Obrigado. E é muito bom, hein? Eu acompanho o Facinca sempre, acompanho a live de ontem, recomendo aí para quem quer saber do Palmeiras, hein, Facinca? Cara, esse time do Flamengo, ele precisa do Jorginho. Tá fazendo falta mesmo. Era o equilíbrio do meio campo, né? Essa forçação de barra aí, porque o Paquetá chegou e custou 40 e não sei quantos milhões, é o que, por enquanto, tem sido um desequilíbrio. O cara tá completamente fora de função. Ele tem que jogar no lugar do Carrascal ou do Cebolinha, que é a dele, que é onde ele rendeu um pouquinho. E também não parece que nós estamos falando do cara que é o nota 9. O Zico, né? É um jogador nota 6,5 com muita força de vontade, né? Mas a supervalorização do futebol coloca o cara a esse tipo de preço que parece que, pelos valores pagos, ele é maior que o Zico e, desculpem, né? Agora, é a única função que eu vejo para ele jogar solto pela esquerda, brigando ali com o Cebolinha pela posição, ou então ele se adaptar e jogar pela direita ali onde está o Carrascal. Ser um elo. Bem, né, na verdade, o Felipe Luiz tem que repetir aquilo que ele, Felipe Luiz, vivenciou. E que deu muito certo, não como treinador, inclusive, mas como jogador. O Flamengo, que ele foi campeão, o tal de 19, o mágico Flamengo, ele tinha 2 meias, um ponta e um centroavante. Que era Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. E ele tem tudo para repetir essa fórmula, inclusive com 2 jogadores no meio-campo, um de mais contenção, que nem era de tão contenção assim, que era o Ilharão, e o outro que era um senhor segundo volante, que era o Gerson. Ele pode repetir essa fórmula, Pulgar, Jorginho, o Facincani é sempre aquele cara que sempre faz uns comentários até interessantes, né, sobre o futebol em si. O cara tem uma análise bacana, fria, mas ele sempre exagera em muita coisa. Sempre exagera. Sim, o Cebolinha fica. E o Carrascal era o melhor antes da contusão. Aí você falou bem, antes da contusão. Então, assim, ele volta, eu acho que para jogar no lugar dos dois agora, vai ser difícil, hein? Cara, ele vai ter que tentar brigar aí, pelo menos com o Carrascal. Olha, o Bruno Henrique era mais jogador que o Cebolinha, muito mais. Porque o Bruno Henrique era um cara que pisava mais na área, fazia mais gols, é um cara mais alto, é um cara de mais imposição física. Então, a vantagem do Cebolinha é só a velocidade que o Bruno Henrique também tinha, inclusive, né? Agora, eu acho que é a única forma, porque se ele ficar pendendo muito, tudo bem. O Carrascal é um cara de uma característica mais de criação, o Cebolinha também, então tá meio que parecido. Não, porque primeiro, o Paquetá não é segundo volante, não é de marcação, o Gerson era. O Gerson marcava muito mais, o Gerson ajudava muito mais, e o Gerson, convenhamos, é muito mais jogador do que o Paquetá. Também acho. Então já começa por aí.
O Jorginho, atuando nessa função, o Jorginho era melhor, na minha modesta opinião, como jogador, como tecnicamente, que o Gerson, que é um grande jogador. Mas o Jorginho, até por tudo que venceu de Europa e tal, eu tenho minha restrição com ele por causa da seleção italiana, mas não posso negar que, por onde ele passou, ele foi um senhor jogador de futebol. Então o Jorginho melhorou no time do ano passado o que era o Gerson em 2019, com uma outra qualidade, com uma outra dinâmica e tudo mais. O Pulgar melhorou o que era o Ilharão de 2019, que é um cara de mais marcação. Ele é bom jogador, né? Que tem um pouco mais de imposição física. Então agora o ajuste é para saber quem que são os elos ali da esquerda e da direita com o Arrascaeta. Eu não vejo o Carrascal, mesmo jogando bem e tal, com essa capacidade toda. Para mim, eu acho que vai ter que tentar testar o Paquetá lá. Testa lá, busca o Everton Cebolinha pela ponta, ou então, sei lá, inverte o lado, o Paquetá vem para a esquerda, o Luiz Araújo pode ser testado pela direita, que é um bom jogador, se bem que o torcedor do Flamengo tá pé da vida com ele, com os desempenhos recentes, e o Pedro não pode sair. E põe quem no meio, que você acha? Se você levar o Paquetá lá pra frente, tirar o Carrascal. Jorginho? E ele tá à disposição, né? Então, Jorginho? Ele tá à disposição. Não. Pulgar e Jorginho. Essa dupla não pode mexer. Aí tudo bem. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Esse trio não mexe. Até esse pra liberar o Arrascaeta, né? Não, esse trio é intocável. Jorginho marca mais. Muito mais jogador, mais inteligente. Esses caras fazem umas comparações, assim, Gerson, Paquetá, forçação de barra, jogadores com características, não tá dando liga. É isso. são meio de campo, mas com características totalmente diferentes. Eu sei que o Facinca pra mim, acompanha bastante futebol. não existe essa comparação que ele faz aí, não. Cara, o Lanús tem esse lateral esquerdo, Martic. É bom jogador. Pra quem precisa aí de um lateral esquerdo, dá uma olhadinha. Esse cara é bom jogador. O Marcelino Moreno, que a gente já viu por aqui, também é um cara interessante para uma hipotética volta ao futebol brasileiro. O Castillo, aquele centroavante que, se você precisa de um 9, um reserva, para time menor aqui no Brasil, pode ser titular. Agora, para um time maior, ele pode ser uma ótima opção de banco de reservas. Então, assim, dá para... Esse esquerdão tem que lembrar do Sálvio também, né, Kruger? Mas o Sálvio tá velho já, né? O Sálvio já não tem mais Mas ele foi muito bem, né? Ele jogou bem no Benfica. O Canário foi bem também no jogo de hoje. Jogou bem. E nas horas vagas o Sálvio optava também. Então Também. tinha que fazer. Esse esquerdo é aquele mesmo, do Boca, de Milho. ele mesmo. Já tá também aposentando. Né? Ah, tá vendo. Mas os destaques hoje aí é o Marcelino Moreno e o Castilho. O Né? Carreira é muito veloz. Também. Ave Maria. Mas é. E o Moreno tomou muito sol. O Castilho lá chegou a fazer 3 gols, só que só valeu 1. Valeu só 1. E ainda falando de Flamengo, para fechar o assunto... Não, mas o Facincan tem razão. O Marcite... Esse lateral é bom jogador, cara. Cara, cruzamento dele, brincadeira. E o esquerdo, ele tá do lado errado, né? Joga do outro lado das zagas. É isso? Tá forçando hoje, né? E o Canalha, ele é bom no YouTube, ele tem um canal legal lá. Canalha. Mas ele jogou pra caramba. Porra, cara, o jogo dele foi bem, viu? Então. E ainda falando de Flamengo, só para fechar o assunto, a coluna do Fla, que é um portal especializado em coisas do Flamengo, que inclusive é muito bem informado sobre as coisas do Flamengo, publicou uma lista de possíveis reforços, né, que o departamento de scouting do Flamengo estava avaliando. E aí eles vazaram essa lista para a imprensa, né, nas redes sociais, e o Flamengo desmentiu, não tem nada a ver essa lista e tal. E alguns dos nomes que estavam nessa lista é Ederson, goleiro, o João Gomes, o volante, o Arias, né, que acabou indo para o Palmeiras, Luiz Henrique, ex-Botafogo, Gabriel Jesus do Arsenal, o Tati Castellanos, que é atacante. Nenhuma chance, Gabriel Jesus. Nenhuma chance. Nenhuma chance. O Vitão, que acabou sendo contratado, e o Paquetá também contratado. E nessa planilha, esses nomes estavam como interesse do lado, né? Mas aí... o Arias era verdade. Então, o Arias confirmou. Aí o Flamengo desmentiu, falou que não, o Arias era verdade, o Paquetá era verdade, tanto foi contratado. Você bota 10 grandes jogadores no balaio, alguns vão acertar. Repete a lista aí. Ó, o Ederson, goleiro, o João Gomes, volante, o Arias. O Ederson era acessível, porque o Ederson foi pra Turquia. Pra Turquia, né? E time ruim lá também. Tá? Aí tem o Luiz Henrique, atacante. João Gomes é um volante de 30 milhões de euros. Wolverhampton, né? ex-Flamengo, Wolverhampton caindo pelas tabelas, então talvez aí pode conseguir negociar. Fraco esse time da Luz, aí Luiz Henrique, fraco. João Gomes o João Gomes, o melhor jogador dos caras é o lateral esquerdo. Ele é muito bom jogador. Não é nenhum atacante, um meia. Eu acho que ele é menos atleta. É que assim, são características um pouco diferentes. Não, talvez eu ia falar uma besteira aqui. Eu ia falar que o João Gomes
era inferior ao Pulgar. Eu acho que não, acho que o João Gomes é melhor que o Pulgar. É que eu acho que o João Gomes tem uma chegada melhor na... o João, não, eu ia falar... E o que a Lelê falou, né? O Pulgar tem chegado mais agora, tanto que tem feito gols. E o Luiz Henrique faz sentido também, porque depois que o Paquetá foi absolvido, faz sentido ele querer agora retornar ao Brasil, porque ele só foi para a Rússia por causa que ele quis fugir de uma possível punição, né? Mas agora que, ainda pensando que agora tem Copa e tudo mais... Só que tem um pequeno problema. O problema é o Zenit aceitar. Não, o problema é que ele foi comprado por 35 milhões, o Zenit falou, tá bom, vem com 40, 45. Exato, mesma coisa com o Gerson, né? E teriam que desembolsar o que o Cruzeiro desembolsou para tirar o Gerson de lá. Simplesmente isso. Era mais fácil ter ido pro Japão. Jogar no Kashiwa, né? E depois voltava fácil. Não, é verdade. Agora, mas assim, o Luiz Henrique é um cara que encaixaria perfeitamente nesse sistema que a gente desenha por aqui, que é o Paquetá vai... É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O que você acha aí das falas da Lelê e do Facinca? Concorda com a Lelê que o Flamengo que a torcida tá exagerando ao cobrar o time, chamando de sem vergonha? Concorda com o Facincani que o Gerson é muito melhor do que o Paquetá? Deixa nos comentários aí sua opinião. Hoje o Flamengo joga com o Lanús. Você acha que o Flamengo reverte o resultado construído na Argentina de 1-0? Eu acho que sim, velho. Eu acho que o Flamengo tem muita condição de jogo aí pra fazer um jogo aí decente, virar e ganhar. Eu não sei com tranquilidade, mas ganhar o jogo e levantar essa Copa. Você que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like. Muito obrigado. Tchau, tchau.